é o Apocalipse e as guerras atuais, né? O contraste que nós estamos fazendo aí, né? Confrontando, né, o que está acontecendo, porque assim, como eu disse nas outras lives, né, o pessoal está tudo preocupado, que tem muita coisa acontecendo por aí, né? O pessoal tudo assim, temeroso, né? A palavra certa, temeroso, né? A palavra certa sobre esses eventos, né? Você acha que esses eventos aí do Apocalipse deve ser interpretado, né? É a mesma pergunta que eu fiz, eu vou repetir para você também, de uma forma literária, né? Ou de uma forma simbólica? O livro de Apocalipse, Manuel, ele é um livro complexo, né? Isso aí é unânime por todos os estudiosos, que ele não é um livro de fácil interpretação, não é um livro que muitas vezes atrai o gosto dos estudantes da Bíblia, mas é um dos livros, se não o mais importante da Bíblia. Porque se nós olharmos do ponto de vista humano, tudo que é humano, tudo que é físico, toda a existência nossa, ela tem um ponto final em Apocalipse. Certo. É para onde nós olhamos, é a esperança de todo cristão, de que um dia tudo isso que nós vivemos acabará e o pós-mundo físico é o que mais importa, né? A eternidade é o que mais importa. E olhando para tudo isso, as pessoas, por dificuldade de assimilar muitos simbolismos, muitas figuras do Apocalipse, começaram a olhar para o Apocalipse de forma quase que magitoriamente simbólica. Mas o Apocalipse ele não é um livro de todo simbólico. Eu até coloquei na minha cola que ele é um livro simbólico literal. Certo. Né? Porque até os símbolos que são usados em Apocalipse, eles são literais. Né? Por exemplo, quando vai falar sobre o anticristo, se usa ali a figura de um homem andando num cavalo. Isso não significa que o anticristo vai vir realmente montado num cavalo. O cavalo ali, né, a gente precisa entender o contexto que foi escrito da época. O símbolo do cavalo, ele era um símbolo de força e de velocidade. Então João, quando ele escreve esse texto e usa ali os 7 cavaleiros, ele está dizendo da velocidade com que as coisas iriam se acontecer e a força com aquilo, como que aquilo ia acontecer. Então por isso que ele usa esse símbolo do cavaleiro. Mas não quer dizer que realmente o anticristo vai vir no mundo montado em cima de um cavalo cavalgando. Você vê que interessante, mas você pode ver que todo pessoal que lê a história de Apocalipse imagina isso. Você já imaginou isso, né, Júlio? É até legal você explicar dessa forma, que legal. É a visão, vamos falar assim, mais simplista de se olhar. Eu olho para um texto e falo, ele é assim. Mas se você olhar a Bíblia como um todo, a regra da hermenêutica, né, que é a regra que a gente se baseia de interpretação bíblica, ela vai dizer que o máximo na interpretação bíblica é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Cada texto da Bíblia interpreta ele mesmo. Se você olhar isso de um ponto de vista interpretativo, você vai ver vários textos da Bíblia onde Deus falou algo de forma simbólica que se cumpriu não da mesma maneira, mas se cumpriu. Né? Por exemplo, quando Israel atravessa o Mar Vermelho, ali Deus prometeu que tiraria eles do mar e realmente eles atravessaram o mar. Mas em outros simbolismos, Deus apresenta o símbolo, por exemplo, de uma serpente, mas aquela serpente que era levantada no deserto apontava para Jesus. Ou seja, se cumpria, mas não de forma literal. E Apocalipse é a mesma coisa. A gente olha para determinados símbolos, alguns símbolos se cumprirão de forma literal, mas a maioria deles se cumprirão de forma simbólica, né, para facilitar o entendimento. A gente precisa entender que a gente está falando ali do começo da igreja primitiva, aonde pouquíssimas pessoas tinham acesso ao conhecimento tanto bíblico quanto conhecimento humano mesmo. Eram pouquíssimas pessoas que tinham, geralmente os mais ricos. E a Bíblia, ela não foi escrita apenas para pessoas ricas, foi escrita para alcançar todo mundo, né? Então por isso Deus ali levou João
a escrever de uma forma mais simbólica para trazer, de primeiro momento, uma interpretação rápida que conseguisse alcançar um objetivo. E depois, com o passar do tempo, aquilo ali vai se estreitando até chegar, por exemplo, no que nós temos hoje. Né? Hoje nós estamos aí vivendo um tempo de muito questionamento, né? Hoje vivemos um mundo que questiona demais, né? Tudo tem um porquê. Eu acho assim, eu acho não, né? Vamos ser mais assertivo aqui na nossa palavra. Sim. É que assim, né? Eu penso assim, o mundo anterior, né? A gente fala até mundo anterior, é até engraçado falar, né? Tá parecendo aquele filme depois da guerra, né? Ou então antigamente, né? Mas assim, acontece. Eu creio, Felipe, que a informação, ela não era da forma que é hoje. A informação já anda muito rápido. Muito rápido. E, por exemplo, o jovem hoje, por exemplo, ele aprendeu a questionar. O jovem é inteligente. Sim. Então, questiona. Então, assim, se para alguns pastores, né, às vezes era fácil estar em cima do púlpito e dizer é isso, e é isso. Sim. Hoje não. Hoje você tem uma juventude que questiona. Peraí, mas não é assim não que você está falando, né? É uma juventude que tem informação, uma juventude que lê, que acessa a informação. Então, acho que para um pastor hoje chegar e vender uma conversa errada com uma má intenção, é difícil para ele, porque o jovem está informado, né? Vender um falso evangelho, uma falsa palavra, uma falsa doutrina, até se a gente olhar do ponto de vista bíblico, era a preocupação de Paulo a Timóteo. Né? Paulo diz a Timóteo, examina, ensina, exorta. Já tinha ali uma preocupação com o bom ensino e com o verdadeiro ensino. Só que a gente olha assim, Manuel, o povo evangélico, dentro de vamos falar assim, todas as categorias de povos que vive com base em um ensinamento, é o mais preguiçoso. É o mais preguiçoso. Você pode entrar na maioria das casas dos cristãos, você vai encontrar ali uma Bíblia empoeirada, ou uma Bíblia nova que nem marcas de uso tem. Salmo 91? Aberta ali num salmo, vamos falar assim, num salmo... Oh, meu Deus, fugiu o nome da palavra. Vamos falar um salmo super poderoso, né? É o 91, né? O 91, né? É o 91, que geralmente... Se meu pastor, ela lhe faltará? É uma coisa assim? Deixa aberto ali. Isso. Não, o salmo 91, aquele que habita no... Isso, aquele... Isso, vamos lá, é que eu acho que era esse que você ia falar, que eu falei agora, esse salmo que você estava lembrando aí. E então, nesse tempo, Manuel, que a igreja viveu, estamos aí há 2026 anos, mas se considerar de forma literal, na verdade a gente está ali 2034 anos, mais ou menos, do nascimento de Jesus, né? Que o antes e depois de Cristo tem uma divergência ali com o nosso calendário, então não é os 2026 anos exato que Jesus nasceu, né? Mais ou menos ali uns calendário judaico, né? Uns 4, 5 anos antes ali. Se a gente olhar desse ponto de vista, a gente vai ver uma desmotivação, né, da igreja para um conhecimento bíblico cada vez mais profundo. Hoje em dia, como a gente vive um mundo imediatista, a gente pega ali da Bíblia o que é mais fácil de absorver, o que vai me gerar um resultado mais rápido, e vou viver em cima daquilo ali, que é o Salmo 23, Salmo 91, né? O Salmo 70, esperei com paciência no Senhor. Aí tem um outro Salmo que diz, na verdade, o Salmo 40, que diz, esperei com paciência no Senhor. Salmo 70, apressa-te, Senhor, me socorrer. Então as pessoas vão se apegando a textos rápidos, como se aquilo fosse mágico, né? Uhum. Para resolver o problema da vida dela, e não se debruça em cima de pilares fundamentais da nossa fé. Porque se tem preguiça de ler. Sim. Como é que vai entender o Apocalipse? Até falei pro pastor aqui, o pastor Renato, que eu falei pra ele aqui, nós comentando aqui, né? Eu falei pra ele, pastor do céu, se você fosse pregar o Apocalipse na igreja, num culto normal, 1 hora, 1h30 de culto, não dá. Não dá. Tem que fazer o que a gente tá fazendo aqui, fazer em séries, né? Sim. E é difícil atrair o povo para seguir uma série de 7 quinta-feira de estudo, né? Sim. Deixar claro, né? Porque, assim, são assuntos que precisam ser bem, assim, elaborados, desenvolvidos, estudados, né? Com cuidado, com embasamento. Porque são assuntos que podem animar a fé e, ao mesmo tempo, matar a fé. Olha só. Porque se uma pessoa olha para Apocalipse de uma forma muito genérica, ela pode acreditar que tudo o que estava escrito em Apocalipse já se cumpriu
e que então ela pode viver de qualquer forma porque já não existe mais o fim. Tá tudo certo. Já tá tudo resolvido. E essa é a nossa preocupação, pelo menos, eu digo, a minha preocupação como um estudioso pentecostal, né, da linha pentecostal, da linha pré-tribulacionista, né, que acredita que o arrebatamento acontece antes da tribulação. Então a gente olha para esse ponto de vista. Tem as outras linhas, como o pós-tribulacionismo, o mid-tribulacionismo, As vertentes, né? as vertentes, mas a gente não vai focar nisso. Vamos focar ali na linha que eu gosto, que é a linha pré-tribulacionista. Olhando desse ponto de vista... O pré-tribulacionista é passará. Não. Não passará. Não passará a tribulação. Assim, gente, eu tô passando vergonha aqui, mas eu pergunto mesmo. Não, tá certo. Existe o pré-tribulacionismo, que é o que defende que a igreja não passará a tribulação. O mid-tribulacionista, que é o que diz que a igreja passará apenas os 3 primeiros anos e meio. E o pós-tribulacionista, que defende que a igreja enfrenta a tribulação como um todo. Legal, essa informação é boa, tá vendo só? É algo muito interessante, porque assim, quando nós olhamos para o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, Paulo vai trazer ali umas informações sobre o Apocalipse. Isso é uma coisa importante, Manuel, de se frisar, que o livro de Apocalipse, vamos dizer assim, que ele é a linha de chegada profética. Mas as profecias, elas foram lançadas, maioria delas no Antigo Testamento e algumas delas no Novo Testamento. 1 Tessalonicenses, por exemplo, Paulo vai dizer sobre o ato do arrebatamento, como ele acontecerá. Né? E é uma coisa que há muita dúvida hoje em dia. Por quê? O que acontece, Manuel? Com a evolução humana e com o desapego à leitura e ao entendimento bíblico, começaram-se a simbolizar tudo, como eu já disse aqui no começo, simbolizar tudo, ao ponto de dizer que a igreja não vai mais a ser arrebatada. Que ela vai ficar aqui, e não existe nada disso, é tudo um figurismo. Só que olhando para a Bíblia com cuidado, principalmente para os ensinamentos de Paulo, Paulo vai dizer que nós, a igreja, não fomos destinados para a ira. Existe um texto escrito desta maneira, que nós, a igreja, não fomos destinados para a ira. E aí muitos estudiosos querem interpretar que a ira seria o castigo eterno, mas não é disso que o contexto está dizendo. Está dizendo sobre a ira ali que Deus vai derramar sobre a terra nos 7 anos, principalmente ali nos 3 anos e meio finais. Quando nós olhamos para isso de maneira simbólica, de maneira figurativa, eu deixo de acreditar que Deus ele tem coisas a resolver e que ele já marcou uma data para resolver. Isso faz com que o povo viva de uma maneira impunitiva, né? Como se não existisse punição. Eu vou viver aqui porque aí não existe esse negócio de igreja ser arrebatada, não existe esse negócio de anticristo, não existe esse negócio de fim dos tempos, eu vou viver aqui tranquilo, isso aqui é tudo invenção e... É uma alegoria. Uma alegoria, uma forma de prender, né, o ser humano, a mente do ser humano. Esse o pensamento que, por exemplo, os pós-tribulacionistas usam muito, de que as interpretações pentecostais são uma forma de prender o povo ali numa falsa doutrina, ou numa forma de pensar mais espiritualista, né? Eles usam esse termo, tipo assim, espiritualizando todas as coisas. Só que nós precisamos entender que Deus é espírito, né? Então não tem como eu não espiritualizar as coisas de Deus. Não tem como eu humanizar tudo que Deus falou. Eu preciso espiritualizar algumas coisas. Agora, existe uma diferença em espiritualizar e ser espiritualista. Espiritualista é aquele, caiu o microfone aqui, ó. O diabo que derrubou o microfone. Né? Tem essas pessoas extremistas. Sim. Por exemplo, ele pega, não abastece o carro dele, acaba a gasolina. É o diabo que acabou a gasolina dele. Então, esse é o espiritualista. Nós não somos assim, extremistas. Somos... gostamos de viver o espiritual de Deus, porque Deus é espírito, né? A Bíblia diz que importa que aquele que adore a Deus adore em espírito e em verdade. Eu não vou conseguir alcançar Deus de forma humana, é impossível. Sim. Eu posso sentar aqui e ficar falando um monte de coisas humanas que eu não vou alcançar.
o coração de Deus, mas quando eu deixo a minha humanidade e foco na minha espiritualidade, eu consigo então alcançar Deus, que realmente é espírito. Então nós precisamos olhar para Apocalipse com um olhar espiritual. Não literário somente, né? Não só literal. E simbólico. E não só literal e não só simbólico. Perfeito. Tem que haver ali uma temperança, né? Um meio termo em alguns textos, né? Porque tem alguns textos que realmente são totalmente simbólicos e alguns que são totalmente literais. Entendi. Então, não há como assim bater um martelo, falar esse aqui é assim, esse aqui é assim. Ô Felipe, assim, qual era o contexto histórico, né? Quando o livro foi escrito? Ele falava mais do futuro ou do presente daquela época? Olhando do ponto de vista conservador, há alguns entendimentos que seria para aquela época. Mas, se você olhar os cumprimentos das profecias, você vai ver que uma porcentagem mínima se cumpriu naquela época. Né? Então, nós precisamos fazer uma equivalência, né? Que diz que também na teologia a gente usa, né? Que as equivalências. Então, olhando desse ponto de vista, a gente vai ver que vamos chutar, né? Não tem como cravar isso aqui. Mas vamos supor que 1% da profecia se cumpriu ali até o livro de Apocalipse ser escrito, e o restante vem se cumprindo. Então, se eu olho para esse ponto de vista, eu tenho que dizer que as profecias são futuristas, que elas vão se cumprir num futuro, até porque a palavra ali profética, né? A profecia, ela não quer dizer sobre algo que acontece no ato da profecia, mas num futuro. Eu posso, por exemplo, profetizar agora para se cumprir daqui 5 minutos, mas eu nunca profetizo para o passado. Né? Eu nunca vou conseguir profetizar assim, vou profetizar que Jesus vai morrer na cruz. Não, ele já morreu. Então, entendi. A profecia, ela é sempre para o futuro. O que existe hoje em dia é uma confusão e o que eu tenho frisado aqui desde o começo. Um incentivo, Manuel, diabólico de tornar as escrituras sagradas como ultrapassada. É antigo, né? Algo já foi, que já passou, que foi profetizado, mas que não vai mais acontecer. Isso aí faz parte de uma agenda política e de uma agenda maligna que quer descredibilizar a Bíblia como palavra de Deus absoluta. E o que me assusta muito, Manuel, é que muitas igrejas, muitas denominações que se dizem cristãs, que se dizem fiéis a Deus, têm aderido a essa modernidade. Têm aderido a um esquecimento do poder da palavra. Se nós olharmos para a Reforma Protestante, Martim Lutero fixa ali as teses. Sim. E as principais, como sola Escritura, solo Christus, solo Deo Glória, né, que são ali a base fundamental da igreja. Você vai ver ali que uma delas é somente a palavra, como base fundamental da nossa fé. Né? Ou seja, o que a Bíblia diz é o que nós temos que acreditar. Hoje há um desapego nisso, né? E começaram a levar também como verdade a vivência, a experiência. É isso que eu ia falar, né? Complementar a experiência. Então, por exemplo, a pessoa ela vive algo e ela pode viver algo com Deus, mas aquilo não quer dizer que aquilo é uma verdade absoluta. Até porque se for levar para o lado da vivência, cada um tem uma experiência diferente com Deus, né? Você tem uma experiência com Deus, eu tenho uma, o Júlio que está ali na câmera, a gente tem uma experiência e assim por diante, né? Sim. Cada um tem uma experiência com Deus. Né? Deus se revela de forma individual para cada um. Individual e às vezes até em momentos diferentes, em circunstâncias diferentes da vida, né? Por exemplo, tem coisas que Deus se revelou para mim de uma maneira que por exemplo, numa dificuldade, Deus se revelou para mim de uma forma. E na mesma dificuldade com outra pessoa, ele se demonstrou diferente. Então, a gente precisa entender isso. Só que há um incentivo, né? Vou frisar mais uma vez aqui, porque a verdade, quando ela é esmiuçada, né? A pregação é isso, é ficar ali batendo na tecla até que se haja um entendimento sobre aquilo. Há um incentivo para o abandono da fé. Nós estamos vivendo, né,
creio que a gente vai entrar nesse assunto mais daqui a pouco, mas a gente está no início, quando eu digo início, bem no comecinho mesmo de uma apostasia. E quando eu digo uma apostasia generalizada. Que é isso que nós precisamos entender quando nós vamos entrar em Apocalipse. Os sinais que Apocalipse aborda, por exemplo, 7 cavaleiros, 7 taças, 7 selos, eles não querem dizer, Manuel, sobre algo pontual. Será que é por isso, assim, que o livro de Apocalipse gera tanto medo, né, nas pessoas até hoje? Sim. Primeiro ponto, Manuel, que eu acredito que é a questão do medo sobre Apocalipse. Porque você fala, os cavaleiros do Apocalipse, aí vem a mídia, faz até filme, sim, né, de cavaleiro, e não sei o que e tal, e aquilo cria, assim, né, uma alegoria, assim, que assusta as pessoas. O medo que se planta nesse assunto, primeiro ele só tem validação em quem não tem conhecimento. Perfeito. Né? Perfeito. Porque, e isso é o que eu digo mais uma vez, é o incentivo. Vamos parar de aprender, não vamos ter mais uma base sólida, vamos terceirizar nossa responsabilidade. Por exemplo, eu não preciso aprender a Bíblia, deixa o pastor da igreja aprender e ele me ensina. Eu terceirizo a minha responsabilidade, só que eu preciso entender que a interpretação que ele vai ter, muitas vezes não é a que Deus quer que eu tenha. Olha só que E aí eu vivo uma vida com Deus com base na vivência que outro tem com Deus. Certo. Entende? Então, quando as pessoas olham para isso, por exemplo, para Apocalipse, aí elas vão ficar com medo. Por quê? Porque contaram para ela de uma maneira que não é o que está escrito. Né? O pastor Maurício Benetti, né, que teve aqui também, ele usa uma frase nas pregações dele que eu gosto demais. Que ele sempre diz que a palavra de Deus, ela é uma água pura. Mas para ela chegar até algumas pessoas, ela precisa passar por um cano. Um cano. Assim? E esse cano somos nós. E depende do cano, o cano pode estar sujo. Olha só. Né? Ele pode estar sujo por fora, ele pode ter ferrugem por dentro. Então nós precisamos entender que a palavra por si, só ela é limpa e pura, mas o cano que leva ela pode contaminar ela. Então quanto mais perto da fonte nós bebermos, melhor. Certo. Ou seja, que a palavra, quanto mais perto da palavra eu tiver, mais pura vai ser a minha leitura, mais pura vai ser a minha interpretação. Ou seja, os pastores são ferramentas de Sim. Deus, que Deus coloca para anunciar a palavra de Deus, né? Mas não podemos se apegar somente naqueles Eu não posso terceirizar, né? 30 minutos que ele tem para pregar a palavra ali. Eu tenho que pegar aquele texto, o contexto seria certo, que Sim. ele explicou ali, mas também se aprofundar mais. Né? E falando assim de forma enfática, se a gente olhar pro campo missionário, vamos dizer assim, né? Porque eu entendo que a igreja, o trabalho da igreja em si é um campo missionário. Há um crescimento violento nos falsos pastores e nos falsos mestres. E a Bíblia nos ensina sobre isso. Jesus mesmo disse, virão falsos mestres, virão falsos pastores, virão falsos cordeiros, lobos em peles de cordeiro. Isso já existe muito, então, por isso que eu digo, a dificuldade de eu me apegar em algo que eu ouço, porque eu preciso entender realmente se aquele de quem eu ouço, ele é saudável. Até porque, né, Felipe, existe uma ânsia de poder também, Sim. né? E às vezes quem controla a grande massa, controla o povo, né? Existe uma ânsia de poder por Sim, trás disso, né? Tem muitas existe. pessoas que confundem o pastorio com poder, né? Tem muitos aí que gostam desse status, né? Existe. De ser poderoso ali, né? Existe, por exemplo, igrejas que a pessoa ela não pode ir numa festa de aniversário, por exemplo, sem comunicar o pastor. Ah, pastor, eu não vou vir no culto porque eu tenho que ficar com a minha família. Ó, pastor, eu faltei do culto porque eu fiquei doente. Sabe, é umas coisas assim absurda. Absurdo. O pastor, ele tá ali para cuidar, para zelar, para alimentar, mas ele não é dono da ovelha. Né? Para instruir, né? Ele é só o pastor que cuida, mas o dono é Jesus. Sim. E infelizmente eu fico triste com isso porque cada vez mais aumenta esses rebanhos, onde o pastor ele tem uma síndrome de dono e ele encurrala as pessoas ao ponto de controlar um namoro, de controlar um casamento, controlar a vida financeira daquela pessoa, de controlar por inteiro
E isso tudo acontece, Manuel, né? Pra gente fechar esse pensamento. Tudo isso acontece por falta de conhecimento. Isso que eu ia falar agora, eu ia complementar dessa forma, né? Oséias, capítulo 6, versículo 4, diz: o meu povo foi destruído porque lhes faltou o conhecimento. Eu creio assim, às vezes a gente, como ovelha, né, de uma igreja e tal, deve questionar. Sim. Né? Questionar com sabedoria e sempre manter o respeito, né? Sim. Ter o respeito. Porque senão, como você falou, vira dono da gente. Eu acho que não é assim que deve funcionar. Só que a gente sabe que tem muitos que não gostam. Eles gostam que o poder esteja na mão deles. Que a decisão esteja na mão deles. Porque a hora que virar para você, faça isso. Não, peraí. Eu não vejo Deus nisso. Não. Eu sou uma pessoa que não é que eu sou crítico, eu sou chato. Não sou. E nem vejo dessa forma. Mas quando eu vejo uma pregação, eu faço uma pergunta para mim mesmo. Cadê Jesus nessa pregação? Cadê Deus nessa pregação? Você está falando muito mais de você. Nós falamos agora de pouco, você falou, né? De um momento seu com Deus, porque às vezes o seu momento com Deus não é o meu momento. Então eu tenho que falar de Deus. A minha vida deixa pra lá. O foco agora, como é que é teocentrista que fala, né? Isso? Tem concentrado. Antropocentrismo. Isso, ajuda eu aí que eu... Né? Então, assim, acho que o foco tem que ser isso. Só que às vezes eu vejo que muitos deles, eles não gostam que você se manifeste, diga e discorde, né? E o mais assustador, mano, é que tem igrejas que incentivam, mais uma vez eu vou dizer, incentivam a falta de conhecimento. Sim, porque se você não tem conhecimento, você está debaixo do jugo. Como eu sei que você também já é bastante tempo de igreja, você já ouviu essa frase que eu já ouvi um monte de vezes. Quando as pessoas pegavam alguém que começava a estudar muito a Bíblia e falavam assim, cuidado, a letra mata. Ou vai ficar louco, né? Só que eles não atentam que aquele texto não está falando sobre a Bíblia, está falando sobre a lei de Jerusalém. Né? Então, a falta de conhecimento levou eles a incentivar a falta de conhecimento. Certo. Então é triste. Mas eu creio, né, que o avivamento que Jesus vai manifestar nesses últimos tempos, ele começa com um despertamento espiritual na leitura bíblica, na meditação bíblica, no devocional bíblico. Certo. Nesse próximo bloco agora, Felipe, a gente vai falar agora, né, focar um pouquinho mais na temática também, né? Estamos falando de Apocalipse, né? Não fugimos da nossa temática até agora, né? Mas agora sim, vamos falar um pouquinho sobre a guerra atual que está acontecendo nesse bloco agora aqui. Hoje vemos as guerras, né, como um conflito no Oriente Médio, né? Isso tem uma relação direta, né, com o Apocalipse, ou é só uma interpretação moderna? Não, ela tem uma relação, Manuel, muito forte. E eu vou até ler aqui um texto que é de Daniel, capítulo 9, e eu vou... Deixa eu pegar uma outra tradução aqui que facilite mais. Daniel, ele é o texto bíblico, Manuel, que determinou o tempo dos acontecimentos. Se a gente olhar para Apocalipse sem olhar para Daniel, a gente está cometendo um equívoco muito sério. É interessante, porque esse texto de Daniel, né, o Júnior acompanhou comigo aqui, foi bem citado, né? Pastor Renato citou, pastor Adam citou, pastora Cíntia acho que citou também alguma coisa, não lembro agora. É o que você falou, né? Fecha um com o outro mesmo, né? Sim. Daniel capítulo 9, vou ler aqui o versículo 27 em diante, diz assim: aí ele fará firme aliança com muitos por uma semana, ponto final. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e oferta de cereais, outro ponto final. Aqui ele está falando um pouco sobre o anticristo, mas uma parte muito interessante dele que é assim: sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Em outra tradução, vai dizer que as assolações estão determinadas até o fim. O que é isso? É a guerra. É esse conflito que não tem fim. Vamos ali trazer desde Abraão, Gênesis 12. Desde que Abraão sai da terra dele, começa a guerra. Ele sai da terra do pai dele, ali começou já o conflito. Ele com Ló, depois Isaac e Esaú,
depois Jacó e Esaú, e depois as tribos no Egito, depois a divisão da tribo, depois Israel fora do seu domínio, né? Que daí depois, através do brasileiro lá na ONU, Israel retorna a ser um país. Sim. Então, se você olhar para a Bíblia, ponto a ponto, está profetizado, está determinado que até que Jesus se manifeste vai haver guerra. Isso é indiscutível. Mas você acha que essa guerra não vai cessar, Felipe? Vai cessar. Que nem agora no jornal tá falando que vai cessar, vai ter um momento ali, uma resolução. Mas qual que é a questão que a gente precisa se atentar? O que deve nos assustar é uma paz mundial. Verdade. Não uma paz local. Né? Entendi. Por exemplo, se Israel parar de guerrear hoje, não afeta em nada as profecias. Mas se, por exemplo, para a guerra em Israel, para a guerra na África, para a guerra na Ásia, para a guerra na América do Sul, se para as guerras de uma forma mundial, a gente precisa se preocupar. Porque a profecia diz sobre uma paz mundial, né? Por exemplo, o levantar do anticristo, ele determina ali uma paz mundial. É algo mundial. Uma moeda mundial, uma religião mundial e uma paz mundial. Claro que depois a gente pode falar sobre isso, que é algo temporário. Mas não é algo que acontece esporadicamente. Por exemplo, para uma guerra hoje, amanhã para outra e depois para outra. O entendimento que eu tenho é que elas cessam todas juntas. Automaticamente. Algo que determina, vamos falar assim, muito poder para acontecer. Você entende? Entendo. Porque, por exemplo, hoje quando, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos intermedia ali uma guerra Irã e Israel, ele não precisa de muito poder. Ele precisa apenas de persuasão. Né? Ele diz, eu vou derrubar bomba aí, eu vou fazer alguma coisa, eu vou impor sanção, e com apenas ali uma fala, né, vamos dizer assim, não algo concreto, ele consegue parar alguma coisa. Agora você vê que, por exemplo, quantos anos faz que está tendo a guerra Rússia e Ucrânia? Meu Deus. E o Trump, né, presidente dos Estados Unidos, já interviu várias vezes, não conseguiu parar essa guerra. Para de se falar, né? Mas a guerra ainda está acontecendo. Então você entende que para uma coisa resolve com a conversa, mas com outra não. E a Bíblia vai dizer que as guerras elas param, né? Uma paz mundial se estabelece de maneira assim mágica. Um estalar de dedo do poderio do anticristo, todo mundo aceita numa boa. E eu acho muito interessante isso aí, mano, que não há rejeição. É que a gente sabe que a guerra todo mundo ganha com ela, né? Sim. Tirando no contexto bíblico, mas no outro contexto aí, a guerra a gente sabe que tem muita gente ganhando, né? Contexto político. Ganhando com isso daí por trás, né? Porque envolve ali, vamos pensar nesse contexto político. Vai envolver o financeiro do país. Sim. O poderio bélico dele, ou seja, avanço de poder bélico. O político, né? O político... poder, né? No poder ali mesmo. E a forma com que aquele país é visto pela humanidade. Então você pode ver que quando ali Israel bombardeia, por exemplo, esses dias agora, o Líbano, não houve bons olhos do mundo para isso. Israel, por exemplo, bombardear Irã, tudo bem, é recíproco. Mas Israel bombardear o Líbano, pronto. Já acendeu uma atenção que o próprio presidente dos Estados Unidos interviu e falou, para de bombardear o Líbano. Então você vê como que é político aquilo ali. Então se tem uma aprovação mundial, ótimo, continua bombardeando. O poder sobre o poder, sim, né? Agora, se não há, por exemplo, uma aprovação, não tem como eles trabalhar. Então você vê como que é a construção da manifestação do anticristo. Ele precisa dominar e manipular as massas, a grande massa, o dinheiro e o poder. Sim, é o poder sobre o poder. Sem isso, ele não tem como se manifestar. Ô Felipe, o conceito de guerras e rumores de guerra aparece mais no Evangelho de Mateus ou aparece no Apocalipse? Como diferenciar, né? Com certeza mais em Mateus. Por quê?
Porque Jesus ali ele estava preocupado em criar uma base para os seus discípulos. Entendi. Porque se ele diz sobre guerras e rumores de guerras de uma forma muito genérica, ele afetaria a fé dos discípulos naquele momento. Porque eles estavam num ambiente de guerra. Israel estava em conflito com Roma. Com certeza. Né? Já era um cenário atual. Então, para eles, por exemplo, seria já um sinal da volta de Jesus. Que é, por exemplo, o que muitos defendem. Não. O Apocalipse já se cumpriu. É o que você falou no começo, no início, você falou sobre isso. Então não há como conciliar isso, porque Jesus está dizendo de coisas futuras, coisas distantes, coisas que até hoje muitas não aconteceram. Por exemplo, a gente precisa olhar Apocalipse 24. Apocalipse 24 ele é dividido em duas partes. Ele vem falando ali, e ouvireis de guerras, rumores de guerras. Eu ia falar agora, a próxima. Né? Pestes, fomes. Né? Vou até abrir a Bíblia aqui. Pessoal, obrigado por ficar na live acompanhando a gente, né? Muito obrigado. Depois você vai compartilhando com as pessoas, né? Muito obrigado mesmo. A nossa temática ainda estamos no episódio 6 da temporada, o Apocalipse e as guerras atuais. E tá aqui conosco o pastor Felipe, que eu sei que não conhece. Estamos aqui já há um período já, né? Falando sobre esse assunto. E a nossa live segue aí. Se você puder ajudar a gente, vai divulgando. Obrigado aos administradores dos grupos aí que a gente tem aí, os grupos de Facebook que eu divulguei, os ADMs que aceitaram, né? Dos grupos de vendas aí da região que eu divulguei, Manduri, Santa Cruz, Cerqueira, Avaré, Bauru, Ourins. Obrigado aos ADMs que vão aceitando, né? A gente chegar ali e transmitir a live, né? Obrigado, né, a todos vocês, viu? Muito obrigado, administradores. Mateus 24. Verso 2, os discípulos estão questionando Jesus e dizem eles queriam saber como que as coisas aconteceriam. Jesus responde assim para eles: vocês não estão vendo todas essas coisas? Que coisa que ele está falando? Já o que ele estava fazendo, curando os enfermos, libertando os endemoniados, isso e tudo ele está fazendo. Vocês não estão vendo tudo isso acontecer? Aí ele diz assim: em verdade eu lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra. Estava profetizando sobre Israel. Essa profecia se cumpre no ano 70, onde Jerusalém é destruída. Então, você vê, Mateus capítulo 24, versículo 2, uma profecia já se cumpriu. Aí a gente entra no princípio das dores, que é do versículo 3 para baixo, ele começa a dizer. Os discípulos questionam ele novamente: Senhor, quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do final dos tempos? Aí Jesus começa dizendo assim: tenha cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Primeiro ponto, engano. E aqui ele não está dizendo de um engano pontual, generalizado, que é o caminho que o anticristo precisa. Precisa se levantar alguém e dizer: eu sou o Cristo. E todo mundo acreditar, por exemplo, tem o Henrique Cristo. Esse é antigo, hein? Desde que eu sou criança, ele está lá. Mas ele consegue carregar uma massa com ele? Não. Você entende a diferença entre algo pontual e algo mundial? O que Jesus está dizendo aqui é de alguém que se levante e engane a muitos. Eu creio que é assim: eu crio o caos e eu trago a resposta pro caos. O cara que trouxer a resposta pro caos é o cara que vai receber o título. Que vai receber o título. Ele resolveu, né? Ele resolveu tudo ali. Então as pessoas podem ser falsamente enganadas. Jesus deixa bem claro, fala assim, que eles vão ouvir o nome, vai dizer eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Ele já deixa escrito. Isso que eu acho tão interessante, mano, é o quanto que a Bíblia ela interpreta ela mesma. Porque já diz, enganarão a muitos. Então é um sinal. Eu sou o Cristo. Meia dúzia de pessoas aceitou? Não nos preocupa. Agora, eu sou o Cristo, uma multidão começa a seguir, começa a nos preocupar. Por quê? Porque é o que a Bíblia diz. E enganarão a muitos. Então nós precisamos entender, por exemplo, Jesus lança uma profecia e a resposta. Sempre ele vai fazer isso. Ele vai dizer assim, ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. Aí ele já vem com a resposta de novo. Mas fiquem atentos e não se assustem. Porque é necessário que isso aconteça. Mas não é o fim. Olha só. Então perceba que sempre que ele lança uma profecia, ele lança uma resposta. Ele não lança uma palavra e deixa todo mundo perdido. Quem lança uma palavra e deixa todo mundo perdido é o diabo. Agora Jesus não, ele tem cuidado até naquilo que ele fala. Porque ele sabe da estrutura humana.
Ele conhece a nossa estrutura, ele sabe, ó, eu posso falar tal coisa e não posso falar tal coisa. Uma vez mesmo, Jesus estava falando parábolas, contando parábolas, e os discípulos perguntam assim, Senhor, por que o senhor fala em parábola? É difícil de entender. E Jesus pega e fala assim, eu falo em parábola para que eles não entendam. Codifica. Ele cria uma linguagem para aqueles que são seus. Sim. Aqueles que não são, não vão entender e ele não quer que eles entendam, né? Então aí que eu fico maravilhado com isso. Porque quando eu era criança, eu ouvia falar do Apocalipse, eu não entendia nada. Entendia nada. Aquilo pra mim parecia uma história de terror. Mas quando eu comecei a estudar e entender dentro de mim, eu comecei a ficar mais feliz porque eu entendi assim, ó, eu já tô num ponto que ele permitiu eu entender. Ou seja, eu estou me aproximando mais dele. Né? Eu quero até deixar esse recado para quem está nos vendo. Porque talvez você olhe para o Apocalipse hoje e fale, eu não consigo entender nada. Não é que você não vai entender, não é o tempo ainda. Vai chegar um tempo que as cortinas saem e tudo se coloca assim de maneira absurda na nossa frente. Não tem como não entender. Eu acho assim, né? Se as pessoas não buscarem o conhecimento da forma que tem que buscar, não estudar, não ler, né? Há uma grande chance, né? De as pessoas caírem na manipulação, né? Sim. Por exemplo, eu faço algo para dizer, olha, é uma profecia a ser cumprida. E às vezes não é uma profecia a ser cumprida. É só um ajuste que foi feito aí dos senhores do poder aí e tal para, né, deixar as pessoas, é verdade, é ele mesmo chegando, né? Tem que estar alinhado, porque, né? por exemplo, é o que te motivou a fazer esse podcast, né? Sim. Por exemplo, porque você viu como que o povo cristão estava preocupado com as coisas que estão acontecendo. Estão preocupados, né? Por quê? Porque existe essa manipulação. A gente precisa ser sincero de entender que o diabo ele conhece mais a Bíblia que nós. Porque, ó, imagina assim, o cara ele quer criar o caos. Sim. Ele vai lá e produz um filme do caos. Sim. E aí automaticamente ele produz na memória das pessoas, né? Porque os filmes eles têm esse poder, né? De criar esse caos, de mostrar uma visão, né? Até o pessoal fala muito sobre isso, né? Tem um desenho animado, não vou citar o nome aqui. Esse desenho animado é profético, porque tudo que esse desenho animado vai lá e coloca lá, vai lá e acontece. É lógico, os caras têm uma agenda. Os caras têm uma agenda pra cumprir. Sim. Então ele vai lá e põe no desenho, põe lá tal coisa acontecendo, aí vai lá e acontece. Mas não é, aquilo ali foi só uma ferramenta deles pra garantir o controle da grande massa. Pra depois dizer assim, ó, você viu como que não é uma coincidência, realmente tá acontecendo. E o medo, Manuel, é a maior ferramenta de venda. Controle, medo e culpa. Né? Porque quando você consegue colocar medo nas pessoas, você consegue vender o que você quiser. Sim. Você pode reparar, você tá com o seu carro fazendo um barulho. Você vai no mecânico e ele fala assim, ó, se você não arrumar esse barulho, é perigoso você capotar na estrada. O que você vai fazer? Vou ter que arrumar. Você vai arrumar, mesmo se você não tiver dinheiro, você vai arrumar. Então é isso que eles fazem. Eles criam ali um cenário e falam, ó, se você não tomar cuidado agora, você vai morrer. Por exemplo, pandemia que a gente viveu. Se você não colocar uma máscara, você vai pegar e vai morrer. Eu usei máscara e peguei. Entendeu? Mas a máscara te protegeu do quê? Se eu peguei. Sim. Mas havia um comércio, né, por trás. A gente pode nem vou citar o nome, mas eu comprava uma máscara que era de uma marca. E essa marca saiu do nada. Hoje essa marca é a maior vendedora de automóveis elétricos do mundo. Porque aí fica a pergunta, a pessoa fica confusa, né? Se eu usar máscara, eu vou pegar? Se eu não usar, eu não vou. Fica aquela confusão. Mas perceba que eles criaram um medo para favorecer uma empresa que depois ia se tornar a maior vendedora de carros elétricos do mundo. Aconteceu nessa fase. Então você vê que só pra gente fechar, então a questão da guerra, né, o princípio das dores, no versículo 8 do capítulo 24 vai dizer assim, ó, porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Só tá começando. Só começando. É só a ponta do iceberg. Olha só, nesse terceiro bloco aqui agora a gente já começa a entrar na simbologia ali do Apocalipse, né? Por exemplo, aqui, ó. Vamos lá, aqui, ó.
Quem ou o que representa os famosos 4 Cavaleiros do Apocalipse? Parece filme, né? Os famosos 4 Cavaleiros do Apocalipse. Esse desenho animado. É. Mas é que nem eu comecei dizendo sobre isso. O João usou essa linguagem para facilitar o entendimento, né? Por exemplo, hoje a gente tem o Google. Sim. Aí eu coloco lá assim, o que são os 4 Cavaleiros do Apocalipse? Eu tenho uma resposta. Sim, imediata. E com a IA piorou mais ainda. Mesmo sendo certo ou sendo errado, eu tenho uma resposta instantânea. Agora voltamos lá para o ano 90 depois de Cristo, onde a Bíblia ainda era pergaminho. Correto. Papiloma, né? Papiloma? Coisa assim. Onde as pessoas não tinham a Bíblia por completo, tinham porções da Bíblia. Então, por exemplo, se eu tinha Daniel capítulo 9, eu sabia do tempo que ia acontecer as coisas. Se eu não tinha, eu não ia saber. Por exemplo, a Europa só começou a conhecer Jesus, né? Começou a conhecer o Evangelho através de Agostinho. Sim. Né? Então perceba quantos anos demorou. Agostinho, eles estão falando de quantos anos depois? Centenas de anos depois. Aí a Reforma Protestante vem e traz um novo evangelho depois de quantos anos? Vamos falar de John Wycliffe, vamos falar de... Martin Lutero, John Wesley, Jonathan Edwards, tantos outros. Então você perceba o tempo, a distância de um ensino para o outro. A gente falou sobre isso, você falou agora sobre a Reforma Protestante, Reforma Protestante. Ó, deixa eu dar um toque pro pessoal, abri uma aspas aqui, um parênteses, mais certo. Vocês querem saber um pouquinho sobre a Reforma Protestante? Tem um filme antigo, muito bom, eu assisti ele, acho que é A Estrela da Manhã. É antigo esse filme. Ele vai falar, acho que é John Wycliffe me contando a história da Bíblia, da King James lá, que foi escrita e tal. Assiste que você vai gostar. É um filme antigo que você acha no YouTube. Só pra deixar um toque pra você. É um filme, tá? É A Estrela da Manhã, pra você entender essa Reforma Protestante. Fica a dica aí. Pronto. Então, por isso que eu tô dizendo tudo isso pra justificar a forma de linguagem que João usou. Falando isso, a gente precisa entender. O que são 4 cavaleiros? São 4 coisas que devem acontecer, que são ali o inicial do Apocalipse. O primeiro aqui que se revela, o anticristo, o primeiro cavaleiro, que vem montado num cavalo branco, vestido, tal. O que diferencia ele de Jesus? Porque depois, mais para frente, agora não lembro o capítulo de cabeça, mais para frente vem um outro cavaleiro, no mesmo cavalo branco. O que diferencia esses dois é a arma que eles usam. O primeiro cavaleiro, o anticristo, ele usa um arco e flecha. Naquele tempo, né, no princípio, ali na igreja primitiva, havia, até na Idade Média, havia um ensinamento que o arco e flecha era a arma do covarde. Olha, é porque tá distante, né? Tá distante de quem ele precisa atingir. Então, olha para você ver como que foi a preocupação de João. Ele colocou um cavaleiro para representar a velocidade e o poder que ele vem, mas exemplificou a arma que ele usa, que é o arco e flecha, ou seja, a arma do covarde, para mostrar que ele não é o real. Depois João vai mostrar o outro cavaleiro vem, no manto dele, sobre a coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e da sua boca sai uma espada. A arma do verdadeiro guerreiro, do corajoso, do vencedor. Então você vê como que ele faz um paralelo. Não é o mesmo cavaleiro. Um é o anticristo e o outro é o próprio Jesus. Olha. Só que ele precisa usar de elementos simbólicos para também não deixar escancarado. Por quê? Porque ele tem que causar no leitor a curiosidade. A gente precisa entender também essa forma de linguagem. Porque se ele entrega tudo, Manuel, por exemplo, se ele escreve Apocalipse, igual esses livrinhos poéticos que as crianças aprendem na escola hoje em dia, as pessoas iam ler uma vez, legal, entendi. Perderiam a curiosidade. Sim. Mas quando ele escreve de uma forma que ninguém consegue entender de forma fácil, ele fica fazendo as pessoas fazer o quê? Escrever sobre aquele tema,
fazer podcast sobre aquele Até tema, internamente. fazer questionamento sobre aquele tema. Isso faz com que a verdade ela se revele de uma forma mais forte. Porque, perceba, você tá falando aqui, vai falar 7 semanas, 7 temporadas. 7 semanas. Sobre um tema bíblico. Sim. Ou seja, você esmiuçou ele. Correto. Né? Então você perceba que os ouvintes que estão ouvindo esses podcasts, eles vão ter uma base já. Correto. Se eles ouvirem todos os 7 dias, cada posicionamento sendo colocado, eles já vão ter uma base. Agora, se eu prego num culto sobre o Apocalipse, eu não consigo falar tudo. Não dá tempo. Não consigo. Não dá tempo. Por isso que João tem esse cuidado de colocar de forma figurada, e não só João, mas o próprio Jesus revela a ele figuras e símbolos, com essa intenção de dificultar um pouco o entendimento para forçar um ensino mais profundo. Né? Então, aí falamos do primeiro cavaleiro. O segundo cavaleiro, a guerra. Que aqui estamos dizendo sobre uma guerra generalizada. Sim. Não é essa guerra aí não, porque tem muito crente, né? Ah, é a guerra chegando no Oriente Médio, ele já viu o cavalo chegando lá. Então, é essa ideia, né? Essa tensão que o povo está enfrentando. Fizeram lá na inteligência artificial já a imagem do cavaleiro da guerra chegando. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá vendo, gente? Esperto, hein? Não tem nada a ver. Isso aí é um falso ensino, um engano sendo colocado para quê? Mais uma vez, para apavorar e o medo vender. Controle, medo e culpa. Grava bem esse daí, viu? É uma trindade, viu? Então, controle, medo e culpa. Perceba isso. Então, qual que é a regra lá que eu tenho falado desde o começo? Se é pontual, não é cumprimento de Apocalipse. Olha que informação importante. Não é cumprimento do Apocalipse, mas é cumprimento do Mateus 24. Que Jesus diz, ouvireis sobre guerras, plural, e rumores de guerras, plural. Ele está falando sobre várias que iam acontecer. Mas ele fala assim, olhais, não vos assusteis, porque é necessário que aconteça. Então precisamos estar atentos a isso. Agora, o segundo cavaleiro fala de uma guerra mundial. E não mundial, porque se a gente parar para pensar, Emanuel, e colocar assim mesmo num papel, a primeira e segunda guerra mundial não foi mundial. Porque a guerra estava centralizada na Europa. Sim. Não havia guerra aqui no Brasil. Não. Não havia guerra dentro, por exemplo, dentro da... A Rússia também teve. Mas, por exemplo, para facilitar, estava tendo uma guerra mundial na Europa, no Brasil estava tudo tranquilo. Sim. Agora, a guerra que o segundo cavaleiro traz é uma guerra na América do Sul e no Japão ao mesmo tempo. Nos Estados Unidos, na Rússia ao mesmo tempo. Ele está dizendo de uma guerra generalizada. É bomba caindo para todo lado, é gente morrendo em todos os países ao mesmo tempo. É aquela terra de ninguém, né? Não é, uma bomba caiu, tô tranquilo. Porque você percebe, por exemplo, hoje está acontecendo a guerra lá, tem muita gente que não tá nem aí. Não tem nada com isso. É lá mesmo, deixa eles que se matem. Tem muita gente que fala assim, sim, deixa eles tem que bastante, se matem. bastante. Eles são parentes, até eles brincam e falam assim, eles são parentes, porque ali vem os ismaelitas e os israelitas, que é a briga que tem a vida inteira. Então, é o segundo cavaleiro. O terceiro cavaleiro, a fome. Muita gente também fala sobre a fome. É a fome generalizada. Não. Hoje nós temos pontos no mundo de fome e também não são de fome generalizada. São povos que passam fome, mas não são países inteiros com fome. O terceiro cavaleiro traz uma fome mundial, porque a Bíblia diz que ele vem, destrói 1/3 do alimento, o mundo inteiro com fome. E aí há uma figura de uma balança, porque vai ter que trocar para poder comer. Entrega alguma coisa de valor, senão não come. E aí que também dentro desse contexto entra o sinal da besta, o sinal do anticristo, que não é um chip. Né? Vamos chegar nele daqui a pouquinho. Daqui a pouco a gente chega lá. Então o terceiro cavaleiro, uma fome generalizada. E o quarto cavaleiro, uma morte generalizada. Meu Deus do céu. Que traz a morte, mais uma morte generalizada. Vai estar morrendo gente em todos os países ao mesmo tempo e um grande volume de mortes. Tem gente que fala, né, que a panda codificar aqui, a panda
Eles falam que a pandemia seria, né? O quarto cavaleiro, né? Várias Poderia pessoas até morrendo ser, e vários, né? a gente fala isso. Mas qual que é, por exemplo, qual que é a diferenciação? A morte dos 4 cavaleiros, ela não vem sozinha. Ela tem que vir acompanhada dos outros 3. Entendi. Entendeu? É uma sequência de eventos. Por exemplo, tava tendo essa coisa que a gente passou, né? A doença que a gente passou, mas não tinha um anticristo revelado. Correto. Tava tendo ela, mas não tinha uma fome generalizada. E nem guerra generalizada. Até porque tava tendo lá todo mundo. Agora não tem como guerrear, né? Tá todo mundo doente, todo mundo passando dificuldade. Então, pra gente finalizar essa questão dos cavaleiros. Nós devemos nos preocupar com os cavaleiros? Os pré-tribulacionistas, não. Porque os cavaleiros só manifestam quando nós não estivermos mais aqui. Sim. Né? Os pós-tribulacionistas devem ficar com medo. Porque eles vão estar aqui, né? Na cabeça deles, né? Então, eu até brinco. Eu vou até dar uma quebrada no clima, porque eu sei que esses textos vão pesando o clima, né? Mas então é uma brincadeira que eu faço com os pós-tribulacionistas. Um amigo meu. Assim, quando começar a tribulação, você pode ir em casa, ficar com a minha casa, o carro, meu dinheiro, que eu não vou precisar, eu não vou estar aqui. Eu não vou estar aqui, né? Então, eu brinco dessa maneira. Mas respeito muito. Tem coisas que eles ensinam que eu me simpatizo, mas do ponto de vista bíblico e do amor que eu tenho por Deus e Ele por mim, eu não consigo enxergar um Deus que deixaria a gente passar por tudo isso. Né? Então, eu acredito que os 4 cavaleiros, nós não devemos nos preocupar. Até por isso que Jesus escreve de forma tão escondida. Se fosse para nós passarmos, ele tinha deixado de uma forma para todo mundo entender. Você não entende assim, mano? Sim. Porque, por exemplo, eu estou há 15 anos estudando a Bíblia para entender isso aqui. E um novo convertido? É que eu falei agora, né? Que ou quem não... Começo. Um analfabeto. Sim. Mas ele serve a Deus, ele é fiel a Deus. Como que ele vai ser induzido ou levado para esse caminho se ele não tem como saber que isso vai acontecer? Você entende? Interessante. Como que vai ser o cuidado de Deus durante, por exemplo, como que ele vai saber que ele não pode negar o anticristo? Que ele não pode, que ele tem que negar a Cristo e tomar o anticristo para ele? Como que ele vai saber se ele não consegue nem ler? Você entende? Entendo. Então eu entendo que não tem como a tribulação colocar todos. Porque colocar todos seria, de certa forma, uma injustiça entre aquele que consegue entender e aquele que não consegue. E eu acredito, quando eu olho para Jesus e para a Bíblia, que ele faz essa separação. Não estou dizendo que só os que são burros que vão ser arrebatados, os inteligentes. Não é isso que eu estou dizendo. Estou falando de oportunidade de conhecimento. Por exemplo, tem índios na Amazônia que não conhecem a Bíblia, não falam português. Como que eles vão ser alcançados ou como que eles vão viver durante a tribulação? Então eu entendo que a salvação, o arrebatamento da igreja na pré-tribulação, ela é uma forma de Deus tirar aqueles que amam Ele, que receberam Ele, sem ter que passar por esse sofrimento. Mais uma vez, os pós-tribulacionistas dizem que nós teríamos que passar pela tribulação porque nós não somos melhores que ninguém. Eles falam isso. E que os discípulos, os apóstolos, passaram por tribulação e foram mortos, isso e aquilo, e que nós não somos melhores que eles. Óbvio. Eu não tenho nem como me comparar, por exemplo, com Paulo, com Pedro, com... o que eles passaram, né? Agora nós precisamos entender uma coisa. Os discípulos e Paulo, todos eles viram Jesus. Caminharam com Jesus. Ou seja, eles estiveram muito mais próximos dele do que nós. Sim. Então eles tinham estrutura para suportar isso. Agora eu sei que eu, Felipe, não tenho estrutura para suportar uma tribulação. Porque eu sei da minha fraqueza. Eu não tenho poder suficiente de Deus na minha vida para enfrentar isso. Tudo que eles passaram ali, né? Sim. Ainda nesse bloco ainda, e a besta e o anticristo devem ser vistos como pessoas
sistemas ou símbolos? Aí tá uma das coisas, Manuel, que mais causa confusão bíblica absurda. Primeiro, no meu ponto de vista, o anticristo ele não vai ser uma pessoa. Uma pessoa. Eu acredito que ele vai ser várias pessoas. Um grupo. Um grupo. Por quê? A gente precisa entender que o anticristo, biblicamente, ele é um espírito. É uma forma de ação. É uma revelação espiritual. Não é um ser humano. É uma força, é um espírito que vai agir de algumas maneiras. Agora entenda uma coisa. Para que eu possa controlar tudo da forma que ele vai precisar, ele não vai ser onipresente. A Bíblia fala, não deixa isso claro. Que ele vai ser onipresente, onipotente, onisciente. Ou seja, ele não vai poder estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Só aí eu já quebro a posição dele ser um ser humano, só de uma pessoa. Por quê? Ele tá fazendo maravilhas aqui no Japão, mas e os Estados Unidos? Entendi. Você entende? E perceba que o Apocalipse ele tá dizendo de coisas generalizadas. Então eu entendo que o anticristo ele se revelará através de várias maneiras. Porque perceba que quando João ele vai falar sobre o anticristo, ele fala de mais 3 cavaleiros. Ele não está falando só de um que vem, está falando de 4. Entendeu? Então ele não está expondo ou deixando claro que o anticristo é uma pessoa que vai ter todo o poder e todo o domínio. Ele está falando de um poder espiritual que vai conseguir alcançar todos esses propósitos. Ou seja, pode ser a unificação de vários poderes aí do mundo, né? Sim, eu acredito isso. Vários poderes do mundo. O mundo, de maneira geopolítica, caminha para uma separação em 2 partes. Sim. Né? Os Estados Unidos sendo um polo, tomando toda aqui as Américas, e a Rússia com o restante, e talvez a China com mais um pedaço. Então seríamos, por exemplo, 3 poderes. Na verdade, ninguém ainda percebeu isso. Poucos já perceberam, mas isso já acontece aí debaixo dos panos aí, né? No mundo financeiro, quem trabalha no mercado financeiro já tem ciência disso. Quem diz, né? Porque assim, às vezes as pessoas pensam, o governo do Brasil que manda no Brasil. Bom, vamos parar por aí pra não derrubar nós, né? Porque isso aí é um outro assunto pra gente falar mais pra frente aí. Por exemplo, então, eu acredito, pelo que eu consigo enxergar biblicamente, eu não sou detentor da verdade absoluta, mas é o que eu creio. Que o anticristo não tem como ser uma pessoa. Ser uma pessoa só. São a unificação de vários poderes. E agora a gente chega naquela parte lá. Né? O número 666 é literal, simbólico, o que ele representa de fato. Eu lembro que alguma coisa sobre isso aí, mas vamos ver o que você vai falar aí. Esse número 666 é o número ali que pegou bem a minha infância. A minha também, na igreja ali, eu vou lá pra você. Tinha a questão de músicas, né? Sim, músicas. Sim. Até refrigerante, né? Entrou no ensino desse assunto. E carro, moto, eu lembro, foi uma doideira. Mas entenda, o número 666, antes de falar o número 66, a Bíblia fala o que é o número 66. Fala que é o número do homem. Correto? Tá escrito lá, o número do homem, se você, quem conseguir, entenda, o número do homem é 666, é 666, né? Tá lá. Por que a Bíblia fala isso aí? Porque tá falando sobre algo que é parcial, incompleto. Ele tá dizendo que a revelação do anticristo, ou do 666, traz uma manifestação humana completa. Mas é mentira, por quê? Porque o homem, ele não é completo. Ele não é completo. Então o número 666, eu vou falar algo aqui, você vai entender a questão disso aí. Se você pegar o número 1 e dividir ele em 3, dá quanto? Dá 0,33. Sim, não dá. Não dá uma divisão completa. Então quando ele pega e coloca lá o número 666, ele está dizendo como se fosse isso. O número do homem é 66 e eternamente 66, porque ele nunca vai ser completo. Então ele está dizendo, o número 666 é algo incompleto. Ele está revelando alguém que se coloca de forma incompleta, porque o anticristo vem, não, eu vou entregar tudo. Paz mundial,
uma só moeda, uma só língua, acabou, completo, tudo perfeito. E Jesus fala assim, ó, quem conseguir entender, entenda. O número do homem é 666. Ou seja, não é completo. Entendeu? É como se ele estivesse falando assim, ó, você quer se apegar a algo que não é completo? Ótimo, é 666. Mas e a marca da besta? A marca da besta que é interessante. Né? Que é o 666 que eles falam, né? Todo mundo fala, o 666 é a marca da besta. Se nós pensarmos que a marca da besta está falando de algo que não é completo, de algo que é humano, então não tem como ser algo eletrônico. Olha só, tá vendo só? Não tem como ser algo mecânico. Porque tem que ser do homem. Tem que ser da natureza humana. Outro ponto. Se fosse um chip, as pessoas cortariam umas das outras e iam usar. Até nos Estados Unidos, meu professor de teologia, ele conta uma história. Um rapaz nos Estados Unidos colocou o chip na mão. Daí ele ia lá, apagava as coisas, fazia tudo com o chip. Os bandidos descobriram, fizeram o quê? Cortaram a mão dele fora. Sim. E foram fazer compra. Foram gastar o dinheiro dele. E a Bíblia diz que esse sinal da besta, ele é algo que não pode se remover. Não tem como remover. Então, não é chip, não é inteligência artificial. Meu Deus, e agora, hein? Né? Não é um carro, não é um homem. O sinal da besta, ele é uma renúncia. Ele é uma decisão. O sinal da besta, ele é quando uma pessoa, ela conscientemente vai dizer assim, eu quero o anticristo e não quero Jesus. Mas ela vai ser marcada por isso. Vai ser marcada, mas de forma invisível. Como que eu acredito que esse sinal, Emanuel? O afastamento do Espírito Santo dela. Uau, por esse ponto de vista interessante. Por quê? Pecado contra o Espírito Santo. Para a gente entender esse pensamento. Jesus disse que para todo pecado debaixo da terra há perdão, menos para o pecado contra o Espírito Santo. Por que não existe pecado contra o Espírito Santo? Porque a pessoa que peca contra o Espírito Santo de forma consciente, ela atribui ao diabo coisas que Deus fez. Ou seja, ela troca o Deus dela de forma consciente, não por birra, não por raiva, mas de forma consciente, fria, calculista. Sabe aquela pessoa que tem a maldade dentro dela e ela faz a maldade consciente? Aquela pessoa que ela tem a maldade mesmo. Hoje, até que não é tão fácil de ver, mas antigamente se via muito. Né? Aqueles homens antigos que eram duros, maus dentro deles. Essa era uma forma de pecar contra o Espírito Santo. E o que é o pecado do Espírito Santo? Isso que eu ia perguntar pra você aqui agora. O que é esse pecado do Espírito Santo? O pecado contra o Espírito Santo? É o afastamento do Espírito Santo de uma pessoa. De forma simplista. Né? Eu posso explicar demais, mas senão vai confundir a cabeça do pessoal que está ouvindo. Por quê? A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Uma vez que o Espírito Santo se afasta daquela pessoa, ela não tem mais freio. Ela não tem mais consciência do erro. Ela se torna má por completo. Por completo. A Bíblia vai dizer, depois em algumas partes, que Deus entrega a ele de uma vez pro seu próprio pecado. Tipo assim, tira o freio. Imagina mesmo um carro numa descida que perde o freio. Porque até hoje, Manuel, por exemplo, nós não somos bonzinhos. Todo ser humano é mau. A Bíblia diz que a humanidade, o ser humano, ele é mau desde a sua infância. Natureza. Tá na nossa natureza. O que nos impede de ser totalmente mau é uma pessoa, o Espírito Santo. Porque você percebe que às vezes você vai fazer uma coisa errada, uma voz lá dentro fala assim, não faz. É a vozinha que tá ali falando dentro da gente. Não faz. Não faz isso que você vai causar problema. Isso é pecado, isso é errado. Esse é o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo é o entristecimento total dele ao ponto dele se retirar de mim e me entregar à perdição eterna. E ele não vai me convencer mais, ele não vai me alertar mais. Aí entra o sinal da besta. Entendi. O ponto de uma pessoa não ter mais freio. Ela vai se entregar totalmente ao mal, ao anticristo, ao pecado, e não vai conseguir voltar atrás mais.
Que legal, né? São informações importantes. A gente ia se estender mais, mas eu acho que até aqui ficou bom. Tinha ter mais partes no roteiro, eles poderiam chegar até lá, mas se fosse, ia ficar umas 2 a 3 horas falando aqui. Mas eu acredito, né, que o que a gente passou, essas informações aqui, foram muito importantes, muito enriquecedoras, né? É aquilo que eu falei, né? Cada episódio de cada pastor que passou aqui teve uma visão, né, diferenciada. E você trouxe a sua visão também aqui. Sim. Né, foi um pouco mais explanado, talvez, porque assim, o nosso roteiro foi mais explanado nesse assunto, né? Porque assim, nós não falamos de Cavaleiros do Apocalipse, se eu não me engano, nos outros episódios, né? Então foi legal, né? Foi muito bom, eu quero agradecer a sua presença aqui, né? Eu acho que a gente conseguiu trazer uma informação bacana, né, Júnior, aqui, né? Foi bem diferenciado, né, Júnior? E muito obrigado mais uma vez, né? Já é a segunda vez que o Felipe está aqui no nosso podcast, né? E vamos abrir mais temporadas aí com mais temáticas aí. E os pastores que estiveram aqui, se quiserem vir aqui, nós vamos formular agora. A gente fecha a temporada semana que vem com mais um pastor aqui, são 7. E depois a gente dá um intervalinho, trabalha mais esses cortes aí. E aí vamos abrir uma nova temporada e vamos aí que Deus dá uma direção de um tema legal pra gente trazer aqui e falar com as... Porque sabe até, né, que você falou aqui, sei lá, pensar num debate. É meio perigoso, né? Vamos tentar aqui, né? Mas legal, Felipe. Deus abençoe, viu? Amém. Muito obrigado. Gente, obrigado pela paciência de vocês que chegou até aqui, né? Até o final com a gente, desde o começo do vídeo. Ó, a live vai ficar disponível, né, no Facebook por um período, acho que de 2 dias, 3 dias, se não me engano, acho que é isso. Mas eu vou estar reeditando, colocando lá no YouTube, né, para você assistir, né, no conforto da casa, na televisão, o pessoal gosta de assistir ali, e deixo ali. Peço a sua ajuda, você que for no YouTube, inscreve no canal lá, né, vamos aumentar esse canal da rádio, né, da rádio evangélica nossa, para crescer esses conteúdos nossos aqui, conteúdo que nem esse, Felipe, que eu acho que foi muito bem explanado, né, parabéns para você. Daí os demais que estiveram aqui, né? E o que vai estar aqui, né? Foi muito bom, muito positivo, né? Que Deus abençoe, Felipe. Amém. Muito obrigado. Olha, você quer deixar uma mensagem final aí para complementar? Vamos lá. Eu queria deixar uma mensagem que é o que eu carrego comigo. Eu até tenho um livro que eu estou escrevendo e o nome desse livro é Descomplicando o Evangelho. Olha que legal. Eu tenho carregado comigo um lema que é facilitando o Evangelho. Eu nasci para ser um facilitador do Evangelho. E o que um facilitador faz? Torna o caminho mais fácil. Tem muitos teólogos, Manuel, que traz as coisas bíblicas de forma muito mecânica, muito didática, muito pedagógica, que começa a falar um monte de palavra difícil e as pessoas não conseguem entender nada que está falando. E eu me preocupo muito em trazer a palavra, não só, por exemplo, nesse podcast, mas como as pregações e a forma de viver de uma forma tão simples que facilite as pessoas de encontrar Jesus. Então eu queria incentivar você que está nos vendo, nos assistindo, a procurar um evangelho que não dificulte a tua vida. Porque Jesus não veio para dificultar a vida de ninguém, ele veio para facilitar. Esse pensamento de que nós temos que o evangelho é difícil, ou que a nossa vida após o evangelho é difícil, é mentiroso. E isso faz muitas pessoas não querer viver o evangelho. Eu nunca tive tanta paz na minha vida como eu tenho hoje vivendo o evangelho. A verdadeira paz, a verdadeira vida em Deus. Então eu quero te incentivar a viver um evangelho descomplicado, a te incentivar a estudar a Bíblia, a buscar a Bíblia, não escutar essas questões que existem de que você vai estudar, vai ficar louco, ou vai ficar engessado, ou vai apagar o fogo do Espírito Santo na tua vida. Isso é tudo mentira. Quanto mais eu estudo, mais aprendo de Deus, mais eu quero Ele, mais cheio dele eu fico. Então que você pode ficar com essa palavra e busque a Deus, que é a melhor coisa que tem. Maravilha, gente. Então, aquele tchauzinho pra vocês. Muito obrigado, né? Dá um tchauzinho aí, Felipe, pro pessoal ali. E até a próxima semana.